Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma aula. Essa é a nossa aula 7. E o nome dessa aula é Vírus, um grupo à parte. Então, para começar a aula, eu trouxe aqui uma reportagem da Super Interessante. É só um exemplo, porque vocês podem colocar no Google se vírus são seres vivos ou não, e vão aparecer várias reportagens, tá? Mas uma das reportagens que é desse ano aqui da Super Interessante, ela traz como título, afinal, os vírus são ou não seres vivos? Então, isso aqui é para trazer para vocês a informação de que não existe um consenso na ciência de que os vírus sejam seres vivos ou não sejam seres vivos. Existem argumentos a favor e argumentos contra, tá? E a gente vai ver ao longo dessa aula algumas características dos seres vivos. E não sou eu que vou dar resposta para vocês se eles são seres vivos ou não. O que eu posso adiantar é que no livro que a gente está usando, tá, esse ano, está trazendo informação de que eles não são seres vivos. O livro está adotando essa visão. Mas, na ciência, não existe um consenso, ok? Então, olha só, trouxe um trechinho de alguma reportagem que eu encontrei, que diz lá, uma das dúvidas que surgiram na última semana em relação ao vírus é a pergunta, vírus pode ser considerado ser vivo? Justifique, né? Se você vai responder que sim ou que não, por que isso, né? Então aqui há uma corrente que diz que eles não são seres vivos. Por quê? Por não possuírem células em sua composição, o que impossibilita eles sobreviver sem um hospedeiro. Porém, como eles podem sofrer mutações e se reproduzir, como outros seres vivos, há uma corrente que diz que eles poderiam ser considerados seres vivos. Então, há uma grande discussão sobre o assunto. Para ficar mais claro para vocês, em vez de trazer os argumentos em forma de textos, eu trouxe aqui esse contraste entre sim, eles são seres vivos, não, eles não são seres vivos, e trouxe os 3 principais argumentos a favor e contra, tá? Então, quem diz que o vírus é um ser vivo, ele argumenta o seguinte, olha, o vírus é um ser vivo sim, porque afinal de contas ele tem material genético como todos os outros seres vivos do planeta. Ou ele vai ter o RNA, ou ele vai ter o DNA, mas ele tem material genético. A pessoa que argumenta a favor do sim também vai falar o seguinte, ó, o vírus ele tem a capacidade de se reproduzir dentro da célula. Ou seja, quando o vírus invade uma célula, qual é o objetivo dele? Ele vai destruir aquela célula e ele vai utilizar o mecanismo daquela célula para se reproduzir e gerar várias cópias de si mesmo. Então, isso é um tipo de reprodução. E, por fim, um argumento a favor é que o vírus sofre mutações. Assim como todos os seres vivos são passíveis de mutações, o vírus também é passível de mutação. Então, aqui a gente tem 3 argumentos de que o vírus ele é um ser vivo. Ele tem material genético na sua composição, ele consegue se reproduzir dentro de uma célula e ele sofre mutações, tá? Bom, aí tem o pessoal do não, que diz assim, ó, não, o vírus ele não é um ser vivo. Ele pode ser um projeto de ser vivo, mas ele não é um ser vivo por definição, tá? Então, o que esse pessoal aqui fala? Eles falam assim, não, pessoal, o vírus ele não é um ser vivo porque ele não tem célula. A gente conhece que todo ser vivo, uma característica em comum a todos os seres vivos é ter célula. Como o vírus não tem uma célula, propriamente dita, ele não é um ser vivo. Tem mais, o ser vivo ele não tem metabolismo próprio. O que é isso, gente? Vamos traduzir. Significa que o ser vivo fora de uma célula, ele não respira, ele não dorme, ele não faz nada. Ele é inerte, né? Então, o que acontece? Ele não responde a estímulos, tá? Ele não responde a estímulos no meio ambiente, diferente de qualquer outro ser vivo. Uma simples planta vai responder ao estímulo da luz solar, né? Vai crescer em direção à luz solar, por exemplo, né? Então, o ser vivo, né?
tem características em que o vírus ele não se encaixaria. Então aqui o pessoal fala que não, o vírus ele não é um ser vivo. Não tem célula, não tem metabolismo próprio, não respondem a estímulos, ok? Então a gente tem a galera do sim e a galera do não. Opa. Tá? Então, a gente vai ficar com esse ponto de interrogação. Eu vou deixar essa tarefinha para vocês, tá? Escolherem aí qual é o partido que vocês vão defender, tá? Bom, a gente vai ver então algumas características gerais dos vírus, tá? Nós sabemos que existem vários vírus, né? Vários tipos, vários jeitões de vírus. E a gente pode dizer que uma das características gerais de todos os seres vivos é que os vírus são partículas, ó. Não tá falando que são seres vivos, né? São partículas com dimensões ultramicroscópicas, ok? Eu, pessoal, vou assumir o papel aqui de quem diz que o ser vivo, de que o vírus ele não é um ser vivo, tá? Então, nos meus slides vocês vão estar vendo que eles são partículas e não seres vivos, tá bom? Então, eles são partículas com dimensões ultramicroscópicas. A gente tem basicamente dois tipos de microscópios. Microscópio óptico, que é o que a gente tem ali na escola, tá? E microscópio eletrônico. A gente não tem esse microscópio. Esse microscópio aqui, poucos lugares tem ele, né? Não é em qualquer lugar que vai ter. Então, a gente vê o que um microscópio consegue nos dar de imagem. Então, o microscópio óptico, por exemplo, a gente vê alguns tipos de célula vegetal, animal, e células bacterianas, né? Bactérias. Agora, menor que bactéria, o microscópio óptico ele já não nos dá essa imagem. Tem que ser o microscópio eletrônico, ó. O microscópio eletrônico, ele vê tudo isso aqui em grande resolução, tá? Inclusive os vírus e coisas menores que os vírus ainda, que são as moléculas, né? Átomos. Então, gente, o vírus, ele é muito pequeno. Ele é menor que uma bactéria, tá? Para que fique bem claro que os vírus são menores, inclusive, que as bactérias, ok? Muito bem, vamos adiante. Aqui eu quis trazer uma reportagem também da National Geographic, que fala assim, ó, fotos de microscópio eletrônico mostram partículas do coronavírus, tá? Aqui é para vocês verem imagens reais do que um microscópio eletrônico nos dá. Essa aqui não é dessa reportagem, é de uma outra reportagem da BBC News, tá? Então, olha só as imagens que o microscópio nos dá. Ele não nos dá com cores, tá? Depois acontece uma pigmentação aí pra gente poder ver as cores, né? Diferentes estruturas. Mas são imagens reais essas aqui. É bom a gente diferenciar uma imagem real do que uma animação, vamos dizer assim, né? Tá? Só foi para isso que eu trouxe. Bom, e características gerais dos seres vivos, uma outra característica é que eles são acelulares, ou seja, o vírus, ele não tem célula. Ele é ou seja, não tem célula, ele é acelular, ok? Aqui a gente tem uma estrutura, uma imagem bem bonita de uma estrutura básica de um vírus, tá? Nem todos os vírus serão assim, ok? Mas vamos ver o que essa imagem está nos mostrando. Ela está nos mostrando o vírus, é esse aqui, ó. Esse roxinho aqui do meio, ó, tá? O que está ao redor do vírus é o que a gente chama de envelope. Nem todos os vírus, tá? Tem envelope, ok? Eu trouxe essa imagem que ela tá muito bonita mesmo. Mas a gente vai ver em umas outras que nem todo vírus vai ter um envelope. Então, o que o vírus tem, né? Ele vai ter sempre um material genético, aqui no caso é o DNA, mas poderia ser outro material genético, RNA. Então, ele vai ter um material genético aqui dentro, e ele vai ter uma coisa, uma capinha, que é chamada de capsídeo, que é feita de proteínas, ok? Depois, os vírus que têm envelope, eles vão ter esse envelope aqui, tá? E eles vão ter coisinhas grudadas nesse envelope que a gente chama de glicoproteínas. Essas glicoproteínas são importantíssimas para que um vírus possa invadir uma célula.
porque elas se ligam em estruturas da própria membrana celular, tá? Isso a gente vai ver mais para frente. Então, lembrando, gente, nem todo vírus é um vírus envelopado, alguns não são. Esse aqui da imagem é, tá? Então, alguns vírus possuem, além do capsídeo, outra estrutura que reveste o vírus denominada de envelope. O envelope viral, que é constituído por lipídios, proteínas e carboidratos, é formado a partir da membrana da célula infectada. Então, isso aqui não é uma estrutura do vírus, tá? É que o vírus, ele utiliza a própria composição da membrana das células que ele infecta para poder produzir esse envelope protetor dele, tá? Olha só que inteligente esse danadinho, né? Vamos adiante. Outra característica geral dos seres vivos é que eles são constituídos de proteínas e ácido nucleico. Esse nome ácido nucleico, vocês entendam como material genético ou também DNA ou RNA, ok? É tudo a mesma coisa, tá certo? Ácido nucleico, material genético, DNA e RNA, tá falando tudo a mesma coisa. Então, a gente tem vírus, por exemplo, que só tem RNA. Eles são chamados de retrovírus na sua composição. A gente tem vírus que eles têm só o DNA. Eles são chamados de adenovírus. E a gente pode ter ainda vírus que tem os dois, tá? Então, a gente aqui tá vendo também uma estrutura diferente. Estão vendo aqui? Que eles são diferentes, né? Então, a gente tem vários tipos de vírus. Aqui é um slide que eu trouxe para vocês darem uma olhadinha em algumas doenças que são causadas por vírus que possuem DNA, ou seja, adenovírus, né? E vírus que têm RNA, ok? Retrovírus. Aqui são algumas doenças. Depois vocês dão uma pausa aí no vídeo, se quiserem olhar com mais atenção, ok? Só de curiosidade. Uma outra característica dos vírus é que eles possuem morfologia variada. Você já sabe o que é essa palavra morfologia, né? Caracteres morfológicos, lembram que eu dei numa outra aula? Então, a morfologia variada é um jeitão dele. Olha só. São diferentes. Estão vendo que eles têm jeitos diferentes? Ó. Então, a gente tem uma diversidade muito grande de vírus, tá? Olha só, dependendo da literatura que a gente vai consultar, a gente tem a informação de que existem de 3 a 6 mil espécies de vírus conhecidas, tá? E suspeita-se que haja milhões ou até trilhões de espécies de vírus ainda para serem descobertas, que imagina, é uma coisa muito pequena, né? Tá? Outra coisa interessante sobre os vírus é que existem regras especiais de nomenclatura. Eles não seguem a nomenclatura binomial do Linneu que a gente viu nas aulas passadas, ok? Aquilo, a nomenclatura binomial do Linneu é para seres vivos. Os vírus, como eles são um caso à parte, como diz o título dessa aula, eles têm uma nomenclatura específica. Outra capacidade dos vírus, que é uma característica geral, alguns deles, nem todos, têm a capacidade de cristalização, ou seja, o vírus ele tem a capacidade de ficar como se fosse um mineral no ambiente. Ele cristaliza e fica ali durante um tempo, não faz nada, tá? Então, fora de uma célula viva, os vírus não têm nenhuma atividade, são inertes e podem até cristalizar-se como os minerais. Inertes, gente, essa palavrinha aqui, ó, tá? Um pouquinho de português agora, significa desprovido de movimento, que não dá sinal de vida, imóvel, inanimado, ok? Vocês podem encontrar no livro, em alguns outros lugares, que os vírus, eles são inertes no meio ambiente. Inerte significa isso, tá? Porém, né, quando o vírus infecta uma célula, eles injetam seu material genético, que é capaz de se replicar de forma muito rápida. E aí lá dentro da célula é outra história, tá? Mas fora da célula, a gente diz que o vírus ele é inerte. Não tem movimento, é inanimado, e muitas vezes ele ainda consegue cristalizar-se, né? E ficar ali durante muito, muito tempo, até ele poder contagiar uma célula, né? Invadir uma célula e se tornar ativo, tá?
Bom, os vírus são considerados parasitas intracelulares obrigatórios e não possuem metabolismo próprio. Praticamente todos os livros de ciências ou biologia que vocês forem ler na vida vão trazer essa definição. Vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. Vamos por partes. Parasita é aquele que necessita de um outro ser vivo para sobreviver, não é? Intracelular significa que é dentro da célula. Intracelular é um parasita que vive dentro da célula. Não é o caso das lombrigas, né? As lombrigas lá que algumas pessoas têm, a maioria das pessoas tem, são parasitas. Ficam dentro do nosso corpo, mas eles não ficam dentro da nossa célula. Então, são parasitas extracelulares. Já o vírus, ele é um parasita intracelular. Ele precisa ficar dentro da célula, ok? E ele é dito que ele é um parasita intracelular obrigatório porque só existe essa forma de ele ser parasita, tá? Dentro de uma célula, ok? Fora da célula a gente já viu que ele é inerte, tá? Ele não possui metabolismo próprio. Fora da célula ele não possui metabolismo próprio. Ele vai ter metabolismo quando ele invade uma célula e ele usa os recursos que existe dentro de uma célula, que são vários, né? A gente viu que tem várias coisas lá dentro da célula, né? Várias organelas citoplasmáticas, né? O material genético da própria célula. Então, existe uma diferença, gente. Atenção, acorda aí, pessoal, ó. Acorda e presta atenção. A gente pode ter as palavras virion ou vírus. São palavras muito parecidas, né? Mas virion é o nome que a gente dá quando essa partícula está no ambiente, inerte, tá? O vírion nada mais é do que uma partícula de vírus que se encontra fora de uma célula hospedeira. Já o nome vírus é essa partícula quando ela está dentro da célula invadida, tá? Então, cuidado com esse nomezinho, virion ou vírus, certo? Muito bem. Vocês sabem que a Prof. adora dar uma pegadinha para vocês, né? Então, ó, cuidado, hein? E olhem essa imagem, que imagem linda, uma imagem de microscópio eletrônico. Aqui a gente tem um vírus, ou um virion, que ele está fora, né? E aqui ele está em cima da superfície de uma célula, numa membrana. Aqui ele está pronto para atacar, ó. Ele vai mandar o seu material genético aqui, ó. O material genético vai invadir essa membrana, entrar na célula, vai começar a comandar a célula e produzir novos vírus. Interessante, né? E olha só, gente, que linda, né? Essa imagem aqui de microscópio eletrônico. Quero dar uma dica agora para vocês. Procurem na internet o nome desse artista aqui, ó. É um japonês. Ele faz imagens lindíssimas de microscópio eletrônico. As imagens de microscópio eletrônico, elas podem virar arte. Olha que interessante, hein? No próximo trabalhinho de artes, hein? Surgiram para a professora de artes aí fazer um trabalhinho de microscopia eletrônica? O que vocês acham? Mas vamos lá, vamos continuar. Bom, então como que um vírus vai invadir uma célula? A gente tem os vírus não envelopados, lembram? E a gente tem os vírus envelopados. Eles têm formas um pouquinho distintas de entrar numa célula. Aliás, os vírus, eles possuem estratégias diferentes para entrar numa célula. Mas vamos pegar um jeitinho de um vírus entrar numa célula, que é o jeitinho do vírus que a gente está conhecendo agora aí mais de perto, que é o coronavírus, tá? Que é o tema da moda agora. Como que ele invade? Então, no caso do vírus envelopado, essas glicoproteínas que estão aqui ao redor, elas vão se encaixar com receptores que existem na membrana da célula. Como se fosse uma chavezinha, uma fechadura, né? Vai ali, ó, girar a chavezinha, abriu a porta, entrou, ok? E aí o vírus vai conseguir, através dessa... Ou ele vai entrar inteiro, e ali vai se dissolver o envelope, vai ficar só material genético, ou vai ser enviado só o material genético, tá? Como eu falei, tem diferentes formas. Nós vamos agora assistir um vídeo, tá? Que vai nos mostrar um pouquinho melhor como que é o sistema de invasão de uma célula.
ok? Por um vírus, certo? Vamos lá, vamos assistir o vídeo. Bom, pessoal, não se assustem que daqui a pouquinho o vídeo vai começar a falar em espanhol, tá? Mas eu vou traduzindo aqui para vocês. Olha só, o vírus, aqui a gente tá numa imagem que é... Deixa eu dar uma pausa aqui. A gente está numa imagem que é dentro de um organismo de um ser vivo. E o vírus está lá, andando por dentro do organismo ser vivo até encontrar uma célula, né? Bom, vamos continuar o videozinho. Para que un virus entre en nuestras células, lo primero que tiene que producirse es el contacto. Este es el momento donde comienza la infección. Então, o que está falando aqui no vídeo? Que uma das primeiras coisas que acontece para acontecer uma infecção viral é o contato. Então, o vírus, olha só, que tem essas glicoproteínas, ele tem que se ligar à membrana da célula. Tá vendo que a membrana da célula tem uns receptorzinhos, ó? É isso que está acontecendo, tá? Vamos continuar. Esas pequeñas partículas amarillas que veis en la superficie del virus son proteínas virales que actúan como llaves microscópicas. Estas proteínas han evolucionado para adoptar... Olha que imagem linda, gente. Essa animação tá muito bonita. La célula tiene una serie de proteínas propias que actuarían como cerraduras del virus con sus proteínas ARN. Olha isso, gente, que coisa linda essa imagem. Mostrando a união do receptor com a glicoproteína. Hoy se sabe que es la proteína AC2 la que le permite entrar a la célula. De esta forma, virus y célula encajan como dos piezas. Agora vem um outro vídeo, gente. Esse aqui tá em inglês também, mas o importante é vocês olharem a animação, ok? Vamos lá. É um outro tipo de vírus invadindo célula. The T4 phage initiates infection of an E. coli bacterium by recognizing cell surface receptors of the host with its long tail fibers. The recognition signal is sent through the long tail fibers to the base plate. Esse aqui, gente, é chamado de bacteriófago, é um vírus que invade bactéria, ok? Ele tem essa bainha aqui, ó, diferencial dele de outros tipos de vírus. This unravels the short tail fibers that bind irreversibly to the E. coli cell surface. The base plate changes conformation. Olha só que mecanismo, hein? Causing GP5 at the end of the tail tube to puncture the outer membrane of the cell. Através dessa estrutura que ele se liga na membrana, gente, ele vai começar agora a passar o seu material genético para dentro da célula. Olha que louco. Ó. O DNA, né? Tá vendo que é uma fita dupla? O DNA tá passando, ó, para dentro da célula através daquele tubinho. After the life cycle is complete, the host cell bursts open and ejects the newly built viruses into the environment, destroying the host cell. Olha só o que ele falou, que depois de acontecer a invasão, que o material genético entrou na bactéria, olha o que aconteceu. Começou a se replicar, a se formar um monte de vírus lá dentro da bactéria, até o momento que a bactéria é rompida, tá? Assim acontece com as células do nosso organismo. Quando as células são infectadas, na hora do vírus sair, ele vai matar a nossa célula, ok? E esse é o videozinho. Aqui eu trouxe uma imagem, então, do coronavírus. Como é que ele faz, né? Ele é um vírus que tem um envelope. As glicoproteínas se ligam na membrana das nossas células, ó, o receptor. E aí consegue se fundir com a nossa membrana e liberar o material genético lá dentro. Liberando o material genético lá dentro, vai produzir outros coronavírus e vai prejudicar as células do nosso organismo, tá? Característica geral dos seres vivos, então, eles são capazes de se reproduzir, ó. Entra um vírus na célula, com o seu material genético, ele usa todo o equipamento aqui da célula, vai acabar matando a célula. E quando saem vários vírus, ok?
se reproduz. E são capazes de sofrer mutações, certo? O vírus é capaz de sofrer mutações. Essa palavrinha mutações, vocês entendam como mudanças. Mutações são mudanças no DNA ou no RNA de um ser vivo, tá? E no caso dos vírus, esse é um dos argumentos que fala que os vírus são seres vivos, tá? Como eu falei, esse é um dos argumentos a favor de que os vírus, eles são seres vivos, tá? Saiu esses dias aí uma reportagem que fala a enigmática mutação do coronavírus que agora domina o planeta, né? Porque os vírus, eles vão sofrendo mutações. Às vezes, eles vão se tornando mais letais, né? Ou mais perigosos, outras vezes não, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui o que acontece com o coronavírus. Então, olha só. Aqui a gente tem a estrutura do coronavírus, tá? O genoma do vírus, do coronavírus, ele é um RNA, né? É uma fita simples. Gente, essa fita de RNA, ela tem 29.903 letras. Ou seja, o código desse DNA são 29.903 letras. São sempre as mesmas letras utilizadas, A, U, G e C, que representam substâncias químicas, tá? Então, para facilitar a vida de um cientista, em vez de ser um monte de desenho de substância química, é um monte de letrinha que representa substâncias químicas, né? São 29.903 letras do código genético do coronavírus. Olha só, aqui a gente tem um exemplo, ó, de como que fica, né? São substâncias, estão vendo, ó? Olha só. Só que em vez de ficar fazendo o desenho dessas ligações, que ia ser enorme, ia dar uma bíblia, a gente coloca letrinhas, certo? Para mostrar como que é o código genético. Olha, eu peguei ali de uma reportagem essa imagem aqui, mas o código genético do coronavírus daria uns 3 slides escrevendo toda a sequência, tá vendo? Então, estas são as 29.903 letras do genoma do coronavírus, tá? Na posição 23.403 do genoma, acontece que uma letra A mudou para a G. Isso foi uma mutação. Opa, mudou uma letrinha, gente, no meio de quase 30 mil. Isso é uma mutação. O que será que deu essa mutação? Será que ele está tornando o vírus mais potente? Isso é que os cientistas estão vendo, né? Ainda, tá? Mas é só para vocês terem uma ideia que no meio de tantas representações do código genético lá, por letras, né? Uma letrinha mudou lá na posição 23.403. E essa letrinha já tornou o vírus diferente. Como assim diferente, prof? Olha só. A gente tem a variação D614 e G614. Aqui seria o vírus mutado. Tá vendo que ele tem uma mudança nas glicoproteínas dele? Então, pode ser que essa espícula do vírus ou glicoproteína é mesma coisa. Falar glicoproteína ou espícula do vírus é a mesma coisa. Pode ser que essa mudança esteja tornando o vírus mais resistente, pode ser que não, a gente não sabe ainda. Mas se sabe que existe sim uma mutação, tá? Porque toda mutação, ela vai se mostrar, né, de alguma forma, no ser vivo ou num vírus, no caso, né? Muito bem, então... Bom, então essa era a aulinha de hoje sobre vírus, espero que vocês tenham gostado, tá? E dúvidas são muito bem-vindas nos comentários da nossa videoaula lá no Google Sala de Aula, ok?